Livro Fatos sobre a Cura Divina, de T.L. Osborne. Capítulo 1. 100 fatos sobre a cura divina. Muitas pessoas creem que Deus às vezes cura o doente, mas não têm conhecimento pessoal de Jesus como médico sempre presente para restaurar. Não sabem nada sobre os muitos fatos que provam que a saúde física é parte da salvação de todas as pessoas. Veem outros serem curados, mas perguntam se a cura é a vontade de Deus para elas. Aguardam uma revelação especial da vontade de Deus a respeito de seu caso particular. Nesse ínterim, fazem tudo ao alcance da ciência humana para ficarem sãs. Recorrem aos meios naturais, duvidosas da opinião de Deus sobre a cura, se Ele quer que sejam curadas ou não. Se não fosse a vontade de Deus que ficassem saudáveis, seria errado que elas procurassem recuperar-se mesmo por meios naturais. Se fosse a vontade de Deus que ficassem saudáveis, é lógico dizer que a melhor maneira de restaurar a saúde é pelos meios divinos. A Bíblia revela a vontade divina em relação à cura do corpo tão claramente como revela a vontade do Pai em relação à salvação da alma. Deus não precisa dar revelação especial de sua vontade. Já revelou claramente sua vontade na palavra, isto é, quando ele prometeu especificamente dar uma coisa. Suas promessas de curar não somente são uma revelação de sua vontade de curar, como também suas promessas de salvar revelam sua vontade de salvar. Um estudo cuidadoso das Escrituras por uma pessoa sem preconceito demonstrará claramente que Deus é tanto o Salvador como o médico de seu povo. Sua vontade é sempre salvar e curar aqueles que estão dispostos a servi-lo. Como evidência disso, chamamos sua atenção para os seguintes 100 fatos. 1. A doença não é mais natural do que o pecado. Deus criou tudo muito bom. Gênesis 1:31. Portanto, não devemos procurar o médico no pecado ou na doença natural, mas em Deus, que nos criou felizes, fortes, saudáveis e em comunhão com Ele. 2. O pecado e a doença entraram no mundo por meio da queda do primeiro homem. Portanto, devemos procurar a cura de ambos no Salvador. 3. Quando Deus tirou seus filhos do Egito, fez uma aliança de cura com eles. Êxodo 15, 26, 23, 25. Ao longo de toda a sua história, nós os encontramos sofrendo doenças, pestilências, voltando-se para Deus em arrependimento e confissão. E sempre que seus pecados eram perdoados, suas doenças eram curadas. 4. Em Números 21:8, Deus curou aqueles que foram picados pelas serpentes ardentes quando olhavam para uma serpente de bronze pendurada em uma estaca em uma tipificação do Calvário. João 3, 14, 15. Se toda pessoa que olhava para aquele objeto era curada, é lógico que todo aquele que olha para Jesus pode ser curado hoje. 5. Jesus disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim, com o mesmo propósito, importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3,14. Veja Números 21, 4, 9. 6. Naquela ocasião, as pessoas haviam pecado contra o Senhor. A humanidade peca contra Deus atualmente. 7. A picada da serpente venenosa resultou em morte naquela ocasião. O salário do pecado é a morte hoje. Romanos 6, 23. 8. O povo clamou a Deus. Ele ouviu seu clamor e proveu um remédio, a serpente levantada. Aqueles que clamam a Deus em nossos dias descobrem que o Senhor tem ouvido seu clamor e tem lhes provido um remédio, Cristo levantado. 9. O remédio era para todo aquele que havia sido picado naquela ocasião. O remédio é para todo aquele que hoje crê. João 3,16. 10. Em seu remédio, eles receberam tanto perdão para os pecados como cura para o corpo.
Em Cristo, nós recebemos tanto perdão para nossos pecados como cura para nosso corpo doente hoje. 11. Não houve exceções naquela ocasião. O remédio de Deus era para todo aquele que havia sido picado. Não há exceções hoje. O remédio de Deus é para todo aquele que crê. 12. Todos foram individualmente exortados a olhar para receber sua própria cura. Todos são exortados a crer pessoalmente em Cristo hoje. 13. Eles não precisaram suplicar a Deus nem lhes fazer oferendas na ocasião. Havia uma única condição: olhar. Nós também não precisamos suplicar nem fazer oferendas a Cristo hoje. Há apenas uma condição: crer. 14. Não lhes foi dito para olharem para Moisés, mas para o remédio provido. Nós também não temos de olhar para o pregador, mas para Cristo. 15. Eles não deveriam olhar para os efeitos das mordeduras, e sim para o remédio. Nós não devemos olhar para os sintomas de nossos pecados e doenças, mas para o remédio, Cristo. 16. Será que viverá todo mordido que olhar para ela? Números 21, 8b. Foi a promessa a todos então, sem exceção. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,15. É a promessa a todos hoje. 17. Desde que sua maldição foi retirada, quando o protótipo do Calvário foi levantado, nossa maldição certamente foi retirada pelo próprio Calvário. Gálatas 3,13. 18. A tipificação do Calvário não poderia significar mais para os israelitas daquele tempo do que o Calvário significa para nós hoje. Com certeza podemos receber pelo próprio Calvário as bênçãos que eles receberam por meio daquilo que era apenas um protótipo do Calvário. Em Salmo 91, Deus promete proteção para o nosso corpo e a nossa alma se permanecemos nele. No Novo Testamento, João diz: acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João 2. Essas passagens mostram que a vontade de Deus é que sejamos saudáveis, tanto no corpo quanto na alma. A vontade de Deus jamais será que a nossa alma seja doente. O desejo de Deus nunca será que o nosso corpo seja doente. 20. Em 2 Crônicas 16, relata-se como Asa morreu de sua enfermidade, porque não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Enquanto em Isaías 38, Ezequias viveu porque buscou não aos médicos, mas ao Senhor. 21. Em Isaías 53, a libertação de nossas enfermidades está incluída na expiação de Cristo, junto com a libertação de nossos pecados. A palavra levou indica substituição, sofrer em lugar de. Não compaixão, sofrer com. Se Cristo já levou nossas doenças, por que deveríamos levá-las? 22. Em Mateus 8, 16, 17, Cristo cumpriu as palavras de Isaías, curando todos os que estavam enfermos. 23. Em Jó 2, 7, a doença é revelada como vinda diretamente de Satanás. Saiu Satanás e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó manteve sua fé firme enquanto clamava a Deus pedindo libertação e foi curado. Veja Jó 42, 10, 12. 24. Em Lucas 13, 16, Cristo declarou que a mulher enferma era mantida presa por Satanás e devia ser solta. Ele expulsou o espírito de enfermidade e ela foi curada. 25. Em Mateus 12, 22, um demônio que possuía um homem era a causa da sua cegueira e mudez. Quando o demônio foi expulso, ele pôde ver e falar. 26. Em Marcos 9, 17 e 27, um demônio era a causa de um menino ser surdo-mudo e também de suas convulsões. Quando o demônio foi expulso, o menino foi curado. 27. Em Atos 10, 38 está escrito:
Jesus de Nazaré andou curando a todos os oprimidos do diabo. Esse versículo mostra que a doença é uma opressão de Satanás. 28. Em 1 João 3:8b está escrito: o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. A enfermidade é parte das obras de Satanás. Cristo, em seu ministério terreno, sempre tratou o pecado, a doença e os demônios da mesma maneira. Eram todos detestáveis a seus olhos. Ele repreendia todos. Ele manifestou-se para destruí-los. 29. Ele não quer que as obras do diabo permaneçam em nosso corpo físico. Ele manifestou-se para extingui-las. Ele não quer que o câncer, uma praga, uma maldição, obras do diabo existam em seus próprios membros. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? 1 Coríntios 6,15. 30. Jesus disse em Lucas 9,56: o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. A doença destrói, portanto, ela não é de Deus. Cristo veio para nos salvar, do grego sozo, que significa libertar, salvar e preservar, curar, dar vida, tornar são, jamais para nos destruir. 31. Jesus disse em João 10:10, o ladrão, falando de Satanás, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. 32. Satanás é um assassino. Suas doenças destroem vidas. Suas doenças são os ladrões da felicidade, saúde, dinheiro, tempo e esforço. Cristo veio para dar-nos vida abundante em nossas almas e em nossos corpos. 33. Em 2 Coríntios 4, 10, 11, temos a promessa de que a vida de Jesus está em nosso corpo. 34. Em Romanos 8, 11, somos ensinados que a obra do Espírito é vivificar nosso corpo mortal neste mundo. 35. A obra de Satanás é matar, a obra de Cristo é dar vida. 36. Satanás é mau, Deus é bom. Coisas ruins vêm de Satanás, coisas boas vêm de Deus. 37. A doença, portanto, é de Satanás. A saúde, consequentemente, é de Deus. 38. Em Mateus 10:1, Marcos 16:17 e Lucas 10:19, a autoridade e o poder sobre os demônios e doenças foram concedidos a todo discípulo de Cristo. Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 8:31. Então, estes versículos se aplicam a você hoje, isto é, se você continuar em sua palavra. 39. Em João 14, 13 e 14, o direito de orar e receber resposta é dado a todo cristão. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Isso, logicamente, inclui pedir cura se estiver doente. Em Mateus 7, 7 e 11, todo o que pede, recebe. Essa promessa é para você. Ela inclui todos os que estão doentes. 41. Em Lucas 10, 1, 9, 19, o ministério de cura foi concedido aos 70 que representavam os futuros obreiros da igreja. 42. Em Marcos 16, 17, o poder foi outorgado a todos que creem no Evangelho, isto é, a todos que agem segundo o Evangelho ou aos praticantes e cumpridores da palavra. 43. Em Tiago 5,14, os presbíteros da igreja são comissionados. 44. Em 1 Coríntios 12, 9 e 10, o poder é concedido a toda a igreja, como um dos ministérios e dons, até que Jesus venha. 45. Jesus nunca comissionou alguém para pregar o evangelho sem mandá-lo curar o doente. Ele disse: em qualquer cidade em que entrares, curai os enfermos que nela houver. Lucas 10, 8, 9. Esse mandamento ainda se aplica ao verdadeiro ministério hoje. 46. Jesus disse que continuaria suas mesmas obras por intermédio dos cristãos enquanto ele estiver com o Pai.
Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. João 14:12. Isso certamente inclui a cura de enfermos. 47. Em relação à ceia do Senhor, o cálice é tomado em memória de seu sangue, que foi derramado para a remissão de nossos pecados. 1 Coríntios 11:25. O pão é comido em memória de seu corpo, sobre o qual foram colocadas nossas doenças e as pisaduras pelas quais fomos sarados. 1 Coríntios 11, 23, 24. Isaías 53, 5. 48. Jesus disse em Marcos 7,13 que certos mestres estavam invalidando a palavra de Deus pela tradição. As ideias e teorias dos homens ao longo dos séculos têm impedido a proclamação e a prática da cura como parte do Evangelho, como foi na igreja primitiva. 49. Uma das tradições é dizer que Deus deseja que alguns de seus filhos sofram doenças. Portanto, muitos dos que recebem oração não são curados, porque não é a vontade de Deus curá-los. Quando Jesus curou o menino possuído pelo demônio em Marcos 9, a quem os discípulos não puderam curar, no versículo 18, ele provou que é a vontade de Deus curar mesmo aqueles que falham em receber a cura. Além disso, declarou que o fracasso dos discípulos em curar o menino não foi pela vontade de Deus, mas pela incredulidade dos discípulos. Mateus 17, 19 e 20. 50. O fracasso daqueles que não são curados hoje, quando recebem oração, não se deve ao fato de que Deus não quer curá-los. 51. Se a enfermidade fosse a vontade de Deus, então cada médico seria um transgressor da lei. Cada enfermeira profissional seria uma desafiadora do Todo-Poderoso, e cada hospital seria uma casa de rebelião, em vez de uma casa de misericórdia. 52. Uma vez que Cristo veio fazer a vontade do Pai, o fato de ter curado todos é prova de que é a vontade de Deus que todos sejam curados. 53. Se não é a vontade de Deus que todos sejam curados, como todos dentre as multidões obtinham de Cristo o que não era vontade de Deus que alguns recebessem? O Evangelho diz que ele curou todos. 54. Se não é vontade de Deus que todos sejam curados, por que então as Escrituras declaram: pelas suas pisaduras fomos sarados? Isaías 53, 5c. E pelas suas feridas fostes sarados? Em 1 Pedro 2, 24c. Como poderíamos ser declarados curados se fosse vontade de Deus que alguns de nós permanecêssemos doentes? 55. Cristo nunca rejeitou aqueles que o procuraram para serem curados. Repetidamente, os evangelhos nos dizem que ele curou todos. O Cristo que cura nunca mudou. 56. Uma única pessoa em toda a Bíblia pediu para ser curado, dizendo: se queres. Esse foi o pedido do leproso, a quem Jesus respondeu imediatamente: quero, ser limpo. Marcos 1, 40, 41. 57. Outra tradição é afirmar que nós podemos glorificar Deus melhor sendo pacientes em nossas doenças do que sendo curados. Se a doença glorifica a Deus mais do que a cura, qualquer tentativa de ser curado por meios naturais ou divinos seria um esforço de roubar a glória de Deus, a qual deveríamos querer que ele recebesse. 58. Se a doença glorifica o Senhor, deveríamos preferir ficar doentes e não saudáveis. 59. Se a doença glorifica a Deus, Jesus roubou de seu Pai toda a glória que ele possivelmente receberia ao curar todos. Lucas 4:40. E o Espírito Santo continuou fazendo o mesmo por todo o livro de Atos dos Apóstolos. 60.
Em 1 Coríntios 6:20, Paulo diz: Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 61. Nosso corpo e espírito foram comprados por bom preço. Devemos dar glórias a Deus em nosso corpo e em nosso espírito. 62. Não glorificamos Deus em nosso espírito permanecendo em pecado, tampouco o glorificamos em nosso corpo permanecendo doentes. 63. João 11:4 é usado para provar que a enfermidade glorifica Deus, mas ele não foi glorificado enquanto Lázaro não foi ressuscitado da morte. O resultado então foi: muitos dos judeus creram nele. Versículo 45. 64. Outra tradição é declarar que enquanto Deus cura alguns, não é sua vontade curar todos. No entanto, Jesus, que veio fazer a vontade do Pai, curou todos. 65. Se a cura não é para todos, por que Jesus levou nossas doenças, dores e enfermidades? Se Deus queria que alguns de seus filhos sofressem, Jesus nos livrou de levar algo que Deus queria que levássemos. Mas, uma vez que Jesus veio fazer a vontade do Pai e levou nossas enfermidades, deve ser a vontade de Deus que todos nós sejamos saudáveis. 66. Se não é a vontade de Deus que todos sejam curados, então as suas promessas de cura não são para todos. Isso significaria que a fé não vem pelo ouvir a palavra de Deus somente, mas por receber uma revelação especial de que o Senhor favorece e deseja curá-lo. 67. Se as promessas de cura de Deus não fossem para todos, não saberíamos qual é a vontade de Deus lendo sua palavra somente. Isso significa que teríamos de orar até que ele nos falasse diretamente sobre cada caso em particular. Não poderíamos considerar a palavra de Deus como dirigida a nós pessoalmente, mas teríamos de fechar nossas Bíblias e orar, pedindo uma revelação direta de Deus para sabermos se é a sua vontade curar em cada caso. Isso seria um absurdo. A palavra de Deus é para todos. 68. A palavra de Deus revela a sua vontade. As promessas do Senhor revelam sua vontade. Quando lemos o que ele promete fazer, sabemos então qual é a sua vontade. 69. Uma vez que está escrito, a fé é pelo ouvir, pela palavra de Deus, a melhor maneira de edificar a fé no coração quanto à vontade de Deus de curar é ouvir a parte da palavra de Deus que promete cura. 70. A fé para a cura espiritual vem pelo ouvir o Evangelho. Jesus levou nossos pecados. A fé para a cura física vem pelo ouvir o Evangelho. Jesus levou nossas enfermidades. 71. Devemos pregar o Evangelho sobre o fato de que ele levou nossos pecados a toda criatura. Precisamos também ensinar o Evangelho sobre o fato de que ele levou nossas enfermidades a toda criatura. 72. Em João 14, 12 e 14, Cristo enfatizou sua promessa. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, repetindo-a 2 vezes. Ele não excluiu a cura dessa promessa. Alguma coisa inclui cura. Tal promessa é para todos. 73. Se a cura não é para todos, naturalmente Cristo teria qualificado sua promessa em Marcos 11, 24 e dito: tudo o que pedires, exceto a cura. Orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Mas ele não disse isso. A cura, portanto, está incluída em tudo quanto pedirdes. Essa promessa é para você. 74. Se não fosse a vontade de Deus curar todas as pessoas, a promessa de Jesus em João 15:7 não seria digna de confiança. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. 75. Em Tiago 5, 14 e 15a lemos:
Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tal promessa é para todos, incluindo você, se estiver doente. 76. Se hoje Deus tivesse deixado de curar em resposta às orações de cura e começado a curar apenas por meio da ciência médica, como a teologia moderna sugere, significaria que ele estaria exigindo que usássemos um método inferior durante a melhor dispensação. Ele curou todos antes. Entretanto, atualmente muitas doenças são consideradas incuráveis pela ciência médica. 77. Paulo diz que Deus nos tem preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2:21b. Perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3:17b. Para que abundemos em toda boa obra. 2 Coríntios 9:8. Uma pessoa doente não está à altura dessas instruções bíblicas. Tais condições seriam impossíveis se a cura não fosse para todos. Ou a cura não é para todos, ou esses versículos não se aplicam a todos. 78. A cura física no Novo Testamento era chamada de misericórdia, e foi a misericórdia de Deus que sempre o moveu para curar os doentes. Sua promessa é a de que ele é abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Salmos 86:5. Isso inclui você hoje. 79. A tradução correta de Isaías 53:4 é: verdadeiramente, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, para provar que nossas doenças foram levadas por Cristo, assim como nossos pecados também foram levados. O mesmo verbo hebraico para suportar e levar é usado para descrevê-los. Veja o versículo 11 e 12. 80. Cristo foi feito pecado por nós. 2 Coríntios 5:21. Quando levou nossos pecados. 1 Pedro 2:24. Ele foi feito maldição por nós, Gálatas 3:13, ao levar nossas enfermidades, Mateus 8:17. 81. Uma vez que Cristo levou nossos pecados, quantas pessoas ele quer perdoar? Resposta: todo aquele que crê. Uma vez que Cristo levou nossas enfermidades, quantos ele quer curar? Resposta: ele curou todos. 82. Outra tradição afirma que, se somos justos e retos, devemos esperar que a doença faça parte de nossa vida. As escrituras são citadas. Muitas são as aflições dos justos, Salmos 34:19a. Mas isso não quer dizer doença como alguns querem que acreditemos. Esse texto trata de tribulações, provações, perseguições, tentações, etc., mas nunca de doenças ou enfermidades físicas. 83. Seria uma contradição dizer: Cristo levou nossas enfermidades e com suas pisaduras fomos sarados. Mas depois acrescentar: muitas são as enfermidades dos justos, as quais Deus deseja que eles a suporte. 84. Para provar essa tradição, às vezes é citado o texto: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. 1 Pedro 5:10. Esse padecer não se refere a sofrer com doenças, mas a padecer de muitas maneiras das quais o povo de Deus tem sofrido por seu testemunho. Veja Atos 5:41 e 2 Coríntios 12. 85. Outra tradição refere-se ao fato de que não devemos esperar a cura para determinadas aflições. Cita-se o versículo: está alguém entre vós aflito? Ore.
Tiago 5,13a. Novamente, isso não se refere a doenças, mas aos fatos apontados no item 82. 86. Mais uma tradição. Deus castiga seus filhos com doenças. Citam-se os versículos de Hebreus 12, 6-8. O Senhor corrige o que ama. É verdade, Deus corrige aqueles que ama, mas não diz que ele os faz adoecer. O verbo corrigir, nesse caso, significa instruir, treinar, disciplinar, ensinar ou educar, assim como um professor instrui seu aluno ou como um pai treina seu filho e ensina-lhe algo. 87. Quando um professor exercita o aluno, ele pode empregar vários métodos de disciplina, mas nunca a doença. Quando um pai ensina a seu filho, ele o corrige de diferentes métodos, no entanto, nunca impondo uma doença física sobre ele. Para que nosso Pai Celestial nos corrija, ele não precisa pôr uma doença sobre nós. Nossas doenças foram lançadas sobre Cristo. Deus não exigiria que suportássemos como castigo o que Jesus já suportou por nós como nosso substituto. O sacrifício de Cristo libertou-nos para sempre da maldição do pecado e da enfermidade que ele suportou por nós. 88. A tradição mais comum é a velha declaração: a era dos milagres já passou. Para tal fato ser verdade, não poderia ocorrer milagre algum. Se ocorresse apenas um milagre, provaria que a era dos milagres ainda não havia acabado. 89. Se o tempo dos milagres tivesse passado, uma pessoa não poderia nascer de novo, porque o novo nascimento é o maior milagre do mundo. 90. Se a era dos milagres já passou, como alguns afirmam, significa que todas as evidências técnicas produzidas em centenas de laboratórios de todo o mundo sobre inumeráveis casos de curas milagrosas seriam falsas, e as promessas de Deus de fazer tais coisas não seriam para hoje. 91. Quem declara que a época dos milagres já passou, nega a necessidade, os privilégios e os benefícios da oração. Quando Deus responde à oração, seja um pedido de um selo de correio ou uma súplica de cura de um coxo, isso é um milagre. Se as orações recebem resposta, então esta é um milagre. Se não há milagres, não há razão para a fé. Se não há milagres, a oração é ridícula. E somente a ignorância levaria um homem a orar e esperar uma resposta. Deus não pode responder à oração sem realizar um milagre. Se oramos, devemos esperar que a súplica seja atendida. Se for atendida, foi Deus que a concedeu. E se ele respondeu à oração, realizou algo sobrenatural. Isso é um milagre. Hoje, negar os milagres é zombar da oração. 92. A era dos milagres não passou, porque aquele que opera milagres não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. 93. Quando Jesus enviou seus discípulos para pregarem o Evangelho, ele disse-lhe: "E estes sinais sobrenaturais seguirão aos que crerem." Marcos 16, 17. Isso era para toda criatura, para todas as nações, até a consumação dos séculos. A consumação dos séculos ainda não chegou, logo, a era dos milagres ainda não acabou. A comissão de Cristo nunca foi retirada ou anulada. 94. A promessa de Cristo para a alma ser salva está na grande comissão e é para todos. Sua promessa para o corpo ser curado está na grande comissão e é para todos. Negar que uma parte da grande comissão é para nós hoje é negar que a outra parte é para nós hoje. Enquanto a grande comissão estiver em vigor, os pecadores podem ser curados espiritualmente, os doentes podem ser sarados fisicamente, crendo no Evangelho. Milhares de pessoas sinceras de todo o mundo estão recebendo os benefícios tanto da cura física
como da espiritual por meio de sua fé simples nas promessas de Deus. 95. Cristo levou seus pecados para que você fosse perdoado. A vida eterna é sua. Reivindique esta bênção e confesse-a pela fé. Deus a cumprirá em seu viver. 96. Cristo levou suas doenças para que você fosse curado. A saúde divina é sua. Reivindique esta bênção e confesse-a pela fé. Deus a manifestará em seu corpo. 97. Como todos os dons redentores de Cristo, a cura deve ser recebida pela fé, simples somente, sem meios naturais. E quando recebida, deve ser consagrada somente ao serviço e à glória de Cristo. 98. Uma vez que Romanos 8,32 é verdade hoje, Deus está tão disposto a curar os que o adoram, como está disposto a perdoar seus inimigos. Isto é, se quando você era pecador, Deus quis perdoar-lhe, agora que você é seu filho, Ele quer curá-lo. Se Deus foi tão misericordioso para perdoá-lo quando você era inimigo dele, Ele é misericordioso para curá-lo agora que você o adora. 99. O pecador deve aceitar as promessas de Deus como verdadeiras e crer que Ele está perdoando antes de experimentar a alegria da cura espiritual. O doente deve aceitar a promessa de Deus como verdadeira e crer que está restaurado antes de poder experimentar a alegria da cura física. 100. A todos, pecadores, quantos o receberam, nasceram de Deus. João 1, 12, 13. Todos os enfermos que lhe tocavam, saravam. Marcos 6, 56. Quando pregamos que a vontade de Deus é sempre curar, surge imediatamente a questão: como então as pessoas morreriam? A palavra de Deus diz: se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Salmos 104, 29b. Lemos em Jó 5,26. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Para chegarmos à plenitude de nossa idade, para que Deus tire nosso fôlego, não é necessária a ajuda de um câncer ou de qualquer outra doença. A vontade de Deus para a morte de seus filhos é que, depois de terem tido uma vida frutífera e cumprido o número de seus dias, simplesmente parem de respirar e durmam em Cristo, para acordarem do outro lado e viverem com Ele para sempre. Assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17c. De fato, essa é a bendita esperança dos justos. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque reconheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 91, 14, 16. Reconhecimento. Para apresentar esses 100 fatos sobre a cura divina, somos devedores a F.F. Bosworth, por seus escritos, dos quais colhemos vários dos pensamentos aqui expressos. Sua literatura sobre fé tem permitido que milhares de pessoas compreendam as verdades sobre cura, sem as quais elas não teriam sido curadas. Lendo seu livro, Jesus o que Cura, você poderá compreender em poucas horas o que o reverendo Bosworth levou 30 anos para aprender, trabalhando duro no Ministério de Cura nos Estados Unidos e no Canadá. Eu recomendo que todo cristão, pastor, professor e evangelista obtenha uma cópia dessa obra-prima de edificação da fé e a leia repetidamente. Capítulo 2. O convite. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. O conhecimento dessas grandes verdades da redenção torna possível que Deus cumpra todas as suas promessas para você. Convém acrescentar, contudo, que as promessas são para os que aceitam Jesus como Salvador. Um homem me perguntou: você pode orar para que eu seja curado? Respondi: certamente,
mas você é cristão, está realmente salvo? Não, falou o homem. Então questionei: por que você pede que Deus o cure se você não o ama o bastante para servir a ele? Ora, só pensei em ficar curado, respondeu ele. Você pode ficar curado e certamente ficará, mas primeiro aceite Cristo como seu Salvador. Então ele terá prazer em restaurá-lo, argumentei. Por que você pediria a Deus que lhe desse mais força para servir ao diabo? Se você servir a Deus, ele, Jeová Rafá, o Senhor que cura, terá prazer não apenas em curá-lo, mas também em cumprir cada uma de suas promessas em você e mantê-lo feliz pelo resto da vida. O homem pensou seriamente, aceitou Cristo, foi maravilhosamente convertido e sarou imediatamente. Talvez você seja um dos que deseja a cura para o seu corpo, mas não tenha a alegria de saber que tudo está bem em sua alma. Se esse é o seu caso, lembre-se de que o melhor momento para ser salvo é agora. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 2b. Deus está esperando para derramar suas bênçãos sobre sua vida. Ele deseja revelar-se a você em toda a sua plenitude. A pessoa que nunca aceitou Cristo como Salvador deve lembrar-se de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas 13:5. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. João 3:7b. Paulo afirmou: se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5:17a. Toda pessoa pode e deve saber que está salva. A Bíblia diz: sabemos que passamos da morte para a vida. 1 João 3:14a. Há muitas coisas que nunca saberemos, mas graças a Deus podemos saber que passamos da morte para a vida. No momento em que você definir suas ações e seguir o padrão bíblico, terá conhecimento disso. E que bênção é saber que tudo vai bem com a sua alma. Alguns podem perguntar: como posso saber que estou salvo? Como ter certeza de que meus pecados foram perdoados? O carcereiro de Filipos perguntou: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 30-31. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, 16a. Paulo declarou: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. Pedro disse: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, 21. Todos esses versículos têm uma promessa definida: você será salvo. Se você atender definitivamente ao que eles exigem, será salvo. A oração da cura. Agora que você aceitou Cristo como Salvador, você é um filho de Deus e tem o direito ao cumprimento de toda e qualquer promessa que Deus fez à sua família. Se você precisa de cura, ore agora e seja curado da mesma maneira que foi salvo. Cristo levou sua enfermidade e pelas pisaduras dele você foi sarado. Aquele que perdoou todas as suas iniquidades também curou todas as suas enfermidades. Jesus disse: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 e 18. Como filho de Deus, se você precisa de cura, use seus direitos em oração e dessa forma seja libertado e curado onde estiver. Agora que você está terminando a leitura ou o ouvir deste volume e tomou conhecimento de seus direitos em Cristo como cristão, concretize a sua fé. Repreenda o inimigo que tem interferido em sua saúde e seja abençoado conforme a promessa. É Ele que sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103, 3b.
Se você está doente ou incapacitado de alguma forma e crê na mensagem de libertação que apresentamos neste livro, se está pronto para concretizar a palavra, colocando sua fé em ação, ore assim: Pai Celestial, graças te dou porque me revelaste a verdade. Graças te dou porque Cristo me redimiu das minhas doenças, fazendo-se enfermo em meu lugar. Graças te dou porque pelas suas pisaduras fui sarado. Estou muito grato porque não preciso levar minhas enfermidades, como também não preciso levar meus pecados, porque tu me revelaste Cristo, meu eterno substituto, que em meu lugar levou minhas enfermidades e meus pecados. Estou muito contente por conhecer a verdade, que Satanás é o responsável pelas minhas enfermidades e eu tenho direito e autoridade legais sobre todos os demônios. Agora, Pai, eu venho conforme a tua palavra, esperando que tu guardes a tua palavra e cumpras a tua promessa. Eu sou o Senhor que te sara. Eu repreendo o inimigo que tem causado o meu sofrimento. Em nome de Jesus, ordeno que a causa de minha doença saia e que todo sintoma seja destruído pelo poder do meu Senhor que está presente agora. Pai, graças te dou, porque tu ouviste minha oração e me respondeste agora. Reivindico a promessa de cura para o meu corpo pela fé em tua palavra e te agradeço, porque a fonte da minha enfermidade foi destruída e conforme a promessa de Jesus, eu sarei. Em nome de Jesus. Amém. Visto que você já orou e repreendeu a origem de sua enfermidade, já reconheceu pela fé na palavra de Deus que ele respondeu sua oração, retenha firme a confissão da esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. Não deixe o diabo ouvir de seus lábios coisa alguma a não ser a confissão da palavra de Deus. Não se permita pensar em nada contrário ao que Deus prometeu em sua palavra. Tudo que não seja ficará curado. É mentira do diabo. Trate-a como mentira e fique firme na palavra de Deus. O Senhor a cumprirá em sua vida. Faça como Abraão. Fique firme na fé, olhando para a promessa. Conserve a palavra diante de seus olhos. Olhe para a promessa continuamente. Nunca considere algum sintoma que contradiga a Escritura Sagrada como razão para duvidar da palavra eterna, porque está escrito: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 1:12.